Mais uma vez, na noite de hoje, o sócio-pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas, Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Vocês sabem que semanalmente a Sociedade do Pensamento Livre publica alguns artigos relacionados a questões que dizem respeito à vida das pessoas. E há 2 semanas atrás, a sócia pensadora Karine divulgou esse artigo, que começa primeiro com uma frase do Benjamin Franklin, que diz o seguinte: viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. Esta frase é do Benjamin Franklin. Depois o artigo nos coloca o seguinte: certo dia um professor chegou na sala de aula e disse aos alunos para se prepararem para uma prova relâmpago. Todos acertaram suas filas, aguardando assustados o teste que viria. O professor foi entregando então a folha da prova com a parte do texto virada para baixo, como era de costume. Depois que todos receberam, pediu que desvirassem a folha. Para a surpresa de todos, não havia uma só pergunta ao texto, apenas um ponto negro no meio da folha. O professor, analisando a expressão de surpresa que todos faziam, disse o seguinte: agora vocês vão escrever um texto sobre o que estão vendo. Todos os alunos, confusos, começaram então a difícil e inexplicável tarefa. Terminando o tempo, o mestre recolheu as folhas, colocou-se na frente da turma e começou a ler as redações em voz alta. Todas, sem exceção, melhor dizendo, definiram o ponto negro, tentando dar explicações por sua presença no centro da folha. Terminada a leitura, a sala em silêncio, o professor então começou a explicar. Este teste não será para a nota, apenas serve de lição para todos nós. Ninguém na sala falou sobre a folha em branco. Todos centralizaram suas atenções no ponto negro. Assim acontece em nossas vidas. Temos uma folha em branco inteira para observar e aproveitar, mas sempre nos centralizamos nos pontos negros. A vida é um presente da natureza dado a cada um de nós com extremo carinho e cuidado. Temos motivos para comemorar sempre. A natureza que se renova, os amigos que se fazem presentes, o emprego que nos dá o sustento, os milagres que diariamente presenciamos. No entanto, insistimos em olhar apenas para o ponto negro. O problema de saúde que nos preocupa, a falta de dinheiro, o relacionamento difícil com um familiar, a decepção com um amigo. Os pontos negros são mínimos em comparação com tudo aquilo que temos diariamente. Mas são eles que povoam nossa mente. Eu achei este artigo tremendamente proveitoso, por isso trouxe para dividir com os ouvintes, porque ele tem uma relação direta com a prática introspectiva, pelo menos no que diz respeito à introspecção compreensiva. Porque a introspecção compreensiva, quando nós sugerimos a autoanálise, ou seja, você fechar os seus olhos e pensar sobre a sua vida, obviamente que você vai equacionar tudo aquilo que você julga que torne a sua vida infeliz. As questões que estão pendentes, as coisas que precisam ser equacionadas, resolvidas e assim por diante. Mas o próprio livro, quando sugere a introspecção compreensiva, ele pede que nesta autoanálise você não lembre só das coisas realmente que te prejudicam,
mas que você tente também trazer para sua mente aquelas coisas que você faz bem, a tua profissão, o carinho, o relacionamento, enfim, todas as aptidões que lhe são inerentes, todas as qualidades possíveis que você consiga observar em você. Por que que a gente sugere esse exercício? Porque nós temos certeza absoluta de que o bem, por ser essência de todo ser, ele é muito mais presente que o mal. Tanto do ponto de vista da ação, quanto das coisas, mesmo como aqui ele coloca, sejam relacionadas às relações humanas, enfim, ao trabalho, à ausência de dinheiro, de saúde, e por aí vai. E um exemplo prático que eu uma vez já dividi com vocês, mas faço questão de dividir de novo, está relacionado a uma pessoa que era fumante. E ela coloca esse depoimento no livro Sociedade do Pensamento Livre. Porque é interessante, porque ela tinha um problema. Então, quando ela fez a introspecção compreensiva, ela não conseguia pensar, num primeiro instante, em qualquer coisa boa. Porque para ela o que a atormentava era a questão do cigarro. Já há tempo ela vinha se preocupando com o cigarro, fazendo tentativas sucessivas de parar de fumar, mas todas elas frustradas. Né? E aquilo foi a deixando cada vez mais para baixo e mais para baixo. Então ela disse que quando ela se colocava para fazer a introspecção compreensiva, ela queria lembrar de boas coisas, mas a sua mente não trazia, era incapaz de trazer esses pensamentos. A sua mente trazia só aquilo que o atormentava. Muito bem. No livro nós sugerimos que isso não seja feito um único dia. Que você faça a introspecção compreensiva, pelo menos pelo período de uma semana. Por que nós sugerimos isso? Porque nós acreditamos, e a prática daqueles que já o fizeram, demonstram isso, que com o passar dos dias e a prática constante, você começa a evidenciar efetivamente alguns fatores positivos relacionados à sua vida. Neste caso específico, foi tremendamente interessante, porque o cigarro era o ponto negro, não é? Na folha em branco, né? Que tinha muito mais tamanho que aquele ponto perdido. Né? Quer dizer, ou seja, a totalidade da vida é muito maior que o ponto negro. Aquilo que nós nos apegamos como sendo mal, que nos prejudica, que faz com que não sejamos felizes. Né? E na medida que essa jovem, sócia pensadora, foi fazendo a introspecção, um belo dia ela começou a ter o seguinte pensamento: para aí, tudo bem, eu sou fumante, mas eu não fumo 24 horas por dia. Olha, gente, que coisa fantástica isso. Ninguém estava ditando o que ela ia pensar. O seu pensamento aflorou o bem que havia nela e colocou: eu não fumo 24 horas por dia. Eu durmo, quando eu estou dormindo eu não estou fumando. Quando eu estou me alimentando, eu não estou fumando. Quando eu estou numa relação íntima com o meu marido, que é extremamente prazerosa, eu não estou fumando. Ela começou a observar aquilo que nós chamamos de intervalos no dia de 24 horas. Que, estabelecendo um paralelo com o artigo que foi lido, nós poderíamos dizer a página em branco que às vezes não nos é perceptível. Ora, quando eu coloco essas questões, eu quero deixar claro a importância da autoanálise, a importância da introspecção compreensiva, de fazer esse inventário cotidiano sobre a minha vida. Obviamente que o objetivo primeiro talvez seja o ponto negro, talvez seja eliminar os males que me acometem. Mas a única coisa que pode eliminar o mal é o bem. A única coisa que pode sobrepor o mal é o bem. Então, se eu não consigo ter a percepção do bem, visualizar o bem, eu me torno incapaz de perceber o branco da folha. Eu fico centrado no ponto negro. Veja que sobre esse aspecto, se nós pensarmos em uma semana, alguns minutos, 10 talvez, de cada dia,
para se fazer essa análise compreensiva de si mesmo, nós estamos falando de um investimento tremendamente pequeno que pode transformar uma vida. Primeiro, não seria numa atitude transformadora, mas pela simples visualização dos intervalos, daquilo que está em branco, daquilo que não é perceptível. A mesma coisa vale para a doença. Ah, você tem um problema cardíaco? Muito bem. Você não pode negar que tem esse problema. Ele é real, ele não é fictício. No entanto, seu pulmão funciona bem, seu rim, seu fígado funciona bem. Então, se nós começarmos a visualizar o todo da página da nossa vida, nós vamos ter percepção daquilo que está funcionando. Nós não vamos nos ater única e exclusivamente às nossas limitações. E é isto é que traz a beleza da introspecção compreensiva. Eu preciso ter uma visão ampla de mim mesmo, das minhas aptidões, das minhas qualidades. Eu preciso ter a percepção da página toda. Eu não posso me ater única e exclusivamente no ponto negro, porque eu amplio à medida que ele vai tomando conta da folha inteira, não é verdade? Vejam que todas as redações foram feitas sobre o ponto negro. Ninguém se preocupou com aquilo que era a maior parte, que era exatamente a página em branco. E assim, de fato, como ele termina o artigo, não é? É a nossa vida. Nós nos atemos demais naquilo que é negativo. Eu gosto muito de dar o exemplo da mesa farta. Talvez você que esteja me ouvindo já passou por isso. Quantas vezes que você tem uma mesa farta com salada, arroz, maionese, carne, né? E você se senta à mesa, às vezes foi você que fez a ceia, ou às vezes a sua esposa, né? E alguém se senta à mesa para desfrutar daquilo tudo. E aí ele descobre que tem 6 alimentos diferentes, 5 estão excelentes. Mas, no entanto, a salada não tem vinagre, e ele só come salada com vinagre. E aquilo estragou o almoço todo, porque ele já reclama. Olha, a salada não tem vinagre. E veja bem que os 5 pontos positivos não suplantaram o ponto negro, porque é nele que ele vai se deter. Outro exemplo que chega a ser trágico é do aluno chegando com as notas do colégio. Então ele tem lá geografia, matemática, ciências, né? 10 matérias, e ele vem com o boletim, e ele tirou ali tudo meio apertado, acima da média, 7, em ciências, em geografia 8, em história 8,5, mas de repente em matemática ele tirou 4. E o pai olha o boletim e diz, mas tu é burro, tu não estuda, olha aqui, eu disse para você. Poxa, que tipo de incentivo ele dá ao filho nesse momento? Nesse momento, o filho recepciona aquela mensagem e diz, poxa, meu pai tem razão, eu sou burro. Não adianta eu estudar, eu jamais vou aprender. Porque ele capta a mensagem, porque a mensagem do pai, da mãe é importante para ele. E a que se deve isto? Porque nós nos atemos ao negativo. Nós damos um valor e uma notoriedade àquilo que é ruim, àquilo que é negativo, que ela não deveria ter. Pela nossa cegueira em relação àquilo que é positivo. Então, se em 4 matérias das 10 ele tirou nota fraca, mas em 6 ele foi bem. O primeiro ponto devia ser valorizar essas 6 matérias onde ele foi bem sucedido, não é verdade? E isso nós não fazemos apenas com os outros. Nós fazemos com nós mesmos. Nós, de fato, nos detemos demasiadamente nos pontos negros. Por isso fica a minha sugestão. Olha que investimento maravilhoso. 10 minutos de um dia de vida que te é dado gratuitamente para você pensar em você, para você analisar os pontos negros da página de sua vida, mas para você também ter a percepção da página por inteiro. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida.